Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, amiga, esposa, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje a gente tem mais um episódio muito especial. Hoje a gente vai receber a Camila Moreno, fundadora da Pensea, um hub de autoconhecimento e transformação pessoal que busca criar um fluxo entre o pensar, sentir e agir. A Cá também é mãe da Maria e cria a Maria de uma forma muito linda, com muita sensibilidade para a infância e para o sentir. E hoje a gente vai conversar sobre como lidar com as crenças limitantes e os sentimentos na maternidade. Cá, obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Tati, um prazer enorme. A gente está combinando isso há algum tempo, sim, acho que agora sim. É o momento certo. O universo conseguiu que a gente se alinhasse aqui para bater esse papo, que eu acho que vai ser muito importante para a nossa audiência. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. Imagina, sou eu quem agradece. Então vamos lá começar o nosso papo. Eu queria começar com você contando, Cá, como é que foi a sua jornada de autoconhecimento e de maternidade? Olha, eu acho que essa é a jornada, né? É a jornada de evolução mesmo. Aliás, eu acredito que as relações e os relacionamentos são essa jornada, é onde a gente mais tem que evoluir, mais se conhecer para aprender a lidar com esses desafios. E a maternidade, a primeira coisa que ela me ensinou é que a gente realmente não tem controle de nada. E acho que a gente até estava falando um pouquinho sobre esse tema antes de começar a gravar, Tati. E eu não sei o quanto você sabe da minha história, mas antes da Maria eu fui mãe do Miguel. O Miguel hoje teria 12 anos, né? Ele teve uma passagem rápida por aqui, foram poucas horas de vida. E para mim começou aí a minha jornada mais profunda, vamos dizer, né? Porque num momento desses você tira forças de um lugar que não sabe nem de onde, você não conhece, é inexistente, é desconhecido. E eu acho que a gente tem que acreditar nos mistérios da vida também, porque não é só aquilo que a gente consegue ver, né? A vida é muito mais do que isso. Acho que todos nós já passamos por situações em que você consegue sentir uma coisa que é muito maior. Então, com o Miguel, eu fiz um mergulho muito profundo em mim mesma, principalmente para lidar com essa questão do não controle e da confiança na vida, confiança em algo maior. Cada um de nós, eu acredito que tem uma jornada aqui e os desafios aparecem. Acho que como ser humano, a gente enfrenta desafios que são semelhantes e diferentes. Semelhantes no sentido de que são grandes áreas da nossa vida que vão começar a nos desafiar. Então a gente tem desafios na área de relacionamentos, a gente tem desafios na área de saúde, a gente tem desafios na área de financeira, de autoestima. Então essas grandes categorias de desafios, elas são comuns a qualquer ser humano. E aí eu entrei nessa minha jornada tentando entender assim melhor quais eram os meus gatilhos de medo e de controle, né? Eu sou formada em administração, mas eu também sou psicoterapeuta corporal da linha da bioenergética, então eu já fiz formações, já passei por vários processos terapêuticos, mas uma coisa é você estudar e fazer as formações, a outra coisa é quando você está passando pelo processo, porque é aí que a gente aprende de verdade. Então esse ponto também ficou muito forte para mim na maternidade, que assim, eu li todos os livros que você pode imaginar, eu fiz todos os processos que você pode imaginar e no fim, quando aconteceu, eu tive que achar outros mecanismos que não aqueles que estavam nos livros, porque eu tive que descobrir uma força da Camila e um jeito da Camila de lidar com aquela situação que se apresentava. Então foi uma outra busca muito grande e eu posso falar para você, Tati, que eu tinha uma força tão grande dentro de mim que eu acreditava em algo, num propósito maior para tudo aquilo. Aí acabei fazendo um outro processo terapêutico, mais para eu me fortalecer, para poder engravidar da Maria, né, tirando essas camadas assim
mais externas de medo, porque cada história com cada filho é diferente, única, né? Ela é única, com cada pessoa é única, porque por isso que eu acho aqui, eu gosto muito do jeito de você trazer os temas e as entrevistas, porque você está pegando experiências diferentes. Sim. Porque com cada mãe é de um jeito. É única, né? Ela é única. E a gente aprende ouvindo, a gente se identifica com algumas histórias, mas a gente sempre tem que ter essa consciência de que no fim a minha história é uma e eu vou achar a melhor maneira de lidar com ela. E aí eu passei por um processo também terapêutico, me fortaleci, daí veio a Maria que chegou chegando, super saudável, força total, exatamente. E com a Maria, eu acho que ela sempre foi uma criança muito saudável, muito tranquila, mas muito sensível, uma sensibilidade bem aflorada desde pequena. Então, eu percebi que a criança, desde bebê, na verdade, ela ativa na gente alguns gatilhos emocionais, alguns traumas que a gente nem tem consciência, Tati. Então, eu acho que muitas vezes a gente acha que sabe onde estão os nossos bloqueios, mas a gente está olhando a pontinha de um iceberg que é muito maior na sua base. E quando você é mãe, é pai, né, entra nessa área da maternidade, você começa a enxergar com mais profundidade. Então, os nossos filhos viram quase que um espelho para a gente. E um espelho também das nossas fortalezas, né, da nossa luz, mas um espelho também do nosso lado mais escuro. E às vezes é difícil olhar para isso, e a criança está o tempo inteiro colocando o dedo ali. Então acaba que a jornada da maternidade, para mim, ela é uma jornada de autoconsciência e de cura. De padrões que às vezes a gente vem repetindo, de crenças que a gente carrega desde lá de trás e que a gente nem tem consciência. E às vezes o filho que traz isso à tona. Para você colocar luz naquilo que muitas vezes a gente vai deixando ali de lado ao longo da vida, né? Exatamente. Eu acho que é um pouco isso. E Ká, como é que você identifica a relação entre a maternidade e a autoconsciência e o autoconhecimento? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é um pouco isso, né, Tati? É a gente estar primeiro aberto a essa experiência. Antes da gente virar mãe, a gente tem uma série de premissas e de fantasias na nossa mente. Quando nasce o bebê, aquilo de certa forma é desconstruído. E eu acho que o maior aprendizado, assim, para mim, foi esse do, ok, eu não controlo, ok, é um ser que chega na minha vida e para mim esse ser, ele não é uma folha em branco, ele já traz consigo uma série de características e que a gente precisa honrar, né, da criança, porque muitas vezes o seu filho é muito diferente de você. Então essa questão de tentar educar da mesma forma ou seguir os seus passos, eu nunca quis isso. Mas na prática é difícil, porque a gente tem expectativas e a gente tem a nossa experiência enquanto filho. Então a gente quer meio que reproduzir aquilo que a gente acha que funcionou, mas aquele serzinho pode ser completamente diferente. Então honrar isso, de vocês serem muito diferentes e aprofundando nessa jornada, para mim é muito interessante. E a Maria, por exemplo, eu passei alguns momentos, né, da maternidade bem desafiadores para mim. E eu lembro direitinho um dia que ela era super pequenininha, ela devia ter, sei lá, uns 2 anos e meio, 3 anos no máximo. A Maria começou a falar cedo. E eu tava no banheiro e eu não tava num dia bom. Eu tava num dia em que eu tava mais chateada, tava mais angustiada. E ela virou pra mim e falou assim: mamãe, por que você tá com essa cara de feliz se você tá triste? Aquilo pra mim foi de novo, sabe, uma chama que se acendeu. Eu falei, opa, calma aí. Não é sobre aparentar tá bem, porque a gente quer mostrar para os nossos filhos, principalmente quando eles estão pequenos, que tá tudo bem, independente do mundo tá desmoronando, porque a gente acha que às vezes é isso que vai dar certo. Não é que a gente precisa contar para a criança, que uma criança tão pequena, né, tudo que está acontecendo. Mas quando a criança entende que aquilo que ela tá vendo
não tá distorcido com o que você tá falando, é muito mais fácil dela processar. Daí, a partir daquele dia também me acendeu uma luz, eu falei, verdade, Má, a mamãe não tá muito bem hoje, aconteceram algumas coisas no trabalho, não tem nada a ver com você. Rapidamente ela mudou, começou a brincar, é quase que um alívio para a criança quando a gente, enquanto mãe, enquanto pai, consegue também mostrar a nossa verdade, a nossa vulnerabilidade. Vulnerabilidade, né? Eu acho que inclusive para mostrar para ela que tá tudo bem também, né? Você tá num Exato. dia que você não tá bem, que você não tá feliz, ou que você passou por algum problema. Eu acho que você ensina a criança também a lidar com as emoções dela também, né? É isso mesmo, é exatamente isso. Então eu acho que começa aí esse processo maior de autoconsciência, porque é a criança te mostrando, você se olhando, você se acolhendo, acolhendo a criança, mas sempre dentro dessa verdade. É uma conexão maior, não com o que tem que ser, porque a gente cria muitos tem que. Ah, a mãe tem que ser assim, eu tenho que educar assado, só que na prática não. Você vai descobrir a melhor forma. Você tem que dar o acolhimento, a presença é a coisa mais importante e muitas vezes a gente não está conseguindo dar conta para estar presente. Então aí é tentar descobrir, Tati, quais as estratégias que a gente pode ter para conseguir um mínimo de conexão de novo com a gente mesmo, no meio daquele turbilhão que é a maternidade. Então, por exemplo, para mim, a hora do meu banho era uma hora sagrada, que eu tinha uma ajuda, né? Então isso também Claro. nem todo mundo Facilita consegue o ter, processo, mas né? facilita, não era uma ajuda toda hora, mas para eu tomar meu banho eu podia. Então era um lugar quase meditativo, assim, que eu podia tomar meu banho tranquila, me reconectar para mais um turno ali com a Maria. Então eu acho que tem vários jeitos da gente achar isso, mas cada mulher vai achar o seu de acordo com a sua rotina, de acordo com os seus gostos. E pensar que, eu acho que é importante também trazer, que assim como aquela criança acabou de chegar ao mundo e precisa de cuidados físicos, emocionais, a mãe também precisa. Então é quase como se a mãe tivesse que se enxergar como um bebê também. Então, Afinal, ela tá nascendo ali também, né? A gente fala muito isso. exatamente, ela nasce, ela vira uma outra pessoa, né? Então, eu, mãe, tô cuidando do meu corpo físico. Para mim, isso também é muito autoconsciência. O quanto eu tô me hidratando, o quanto eu tô me alimentando, o quanto eu tô tomando sol. Porque isso são combustíveis para o seu corpo físico também tá bem, né? A gente fala muito isso, Isso. né? A história da máscara de oxigênio não é por acaso, né? Você precisa colocar a máscara em você primeiro para poder dar conta de ajudar o outro, né? Sim. Exatamente, é muito essa analogia, eu gosto também da analogia do salva-vidas, né? Porque a gente tem esse instinto também protetor, cuidadoso, a gente quer cuidar, a gente quer... Mas se você pensa num salva-vidas, ele tem que estar em forma, ele tem que saber a técnica e ele tá olhando sempre de cima, né? Então, quanto a gente também consegue se afastar dessas situações para entender o que está acontecendo de fora. Porque quando a gente está muito ali no micro, a gente se perde, Tati, principalmente eu acho que nos nossos pensamentos, sabe? E o que eu mais aprendi nessa minha jornada de autoconhecimento é que tudo começa na mente. Porque eu tava te falando, né, que a gente tem que se ver talvez como se fosse... A mãe também tem que se olhar com esse olhar do bebê. Então ela vai cuidar do corpo físico. A gente tem um corpo que é um corpo vibracional depois do corpo físico, que é aquele corpo que tem a ver com centros de energia, que é a nossa vitalidade. Tem o corpo emocional e tem o corpo mental. Mas tudo começa na nossa mente, com os nossos pensamentos. A gente, quando tá muito preso em medos, nessa coisa do tenho que, a mente não para. Então, se você se apega a esses pensamentos, cada pensamento eu falo que ele produz como se fosse um filme na nossa tela mental. É como se a gente estivesse realmente sentado ali assistindo um filme ou uma série. Então, cada pensamento projeta um filme. Quando a gente assiste o filme, a gente se emociona. Então a emoção está diretamente relacionada com aquilo que a gente está assistindo. Uma coisa que eu acho assim de um valor inestimável para a gente é tentar perceber que tipos de filmes a gente está assistindo com mais frequência, né?
Nossa, eu só tô vendo filme de suspense, eu vivo ansioso. Esperando. Pra que a gente tá dando palco, né? Exatamente, porque para mim a atenção e a consciência, elas caminham lado a lado. Então, onde eu coloco a minha atenção? E saber que a gente não é aquilo que a gente está pensando. A gente não é o nosso pensamento, a gente não é a nossa emoção. A gente é quem está observando aquilo acontecer. Então, eu tenho a opção de escolher entre um pensamento e outro. E aí sim eu vou projetar uma outra emoção. Então, é difícil a gente mudar, mas se a gente se auto-observar, a gente vai ver que a gente repete uns padrões, Tati, por anos. Às vezes são padrões de pensamento, inclusive. Sempre que acontece tal coisa, eu penso isso. Eu penso que vai dar errado, eu penso que eu não sou boa o suficiente, eu penso que eu não vou dar conta, eu penso que eu não nasci para isso. E outras várias crenças que nessa hora a gente vê que se manifestam. Se eu penso isso, eu tenho uma ação. Quando eu mudo esse pensamento e falo, ué, por que não? Pode ser que lá atrás eu não tenha conseguido, mas hoje eu sou diferente, eu mudo a cada dia. Eu acho que essa é a beleza também da vida. Cada dia a gente pode ser uma nova versão da gente, mais próximo daquilo que a gente quer. Então, é ir fazendo esse questionamento e simplesmente não seguir essa coisa quase instintiva do animal, de tô pensando, então tô sentindo, então é porque é isso. Não, calma aí, por que eu tô sentindo isso? O que eu tenho pensado ultimamente? Por que a gente fica focado tanto tempo em coisas tão negativas, né? Então, isso tudo foram práticas, é claro que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, mas na maternidade isso se aflora. Então, se às vezes a gente tirar um minuto que seja para respirar, assim, e não é nem meditar e tudo, porque né, quem é mãe deve falar, imagina, não tenho tempo nem para tomar banho, vou ter tempo de meditar. Mas às vezes, assim, são 2 minutos. E eu acho que às vezes a gente não faz porque é uma coisa muito simples. É assim, sente o teu corpo. Escuta, né, o seu corpo. Escuta ele fala o seu corpo. O tempo todo, né? O tempo todo. E ele é um portal para o momento presente. Se tem algo que nos conecta com aqui e agora, é o nosso corpo físico. Porque o corpo não está no passado e o corpo não está no futuro. O corpo está aqui. Então eu começo a me sentir assim super sobrecarregada, eu começo a me sentir ansiosa. Peraí, vou fazer algumas respirações, só sentir o ar, não é nem que tem uma técnica, eu tô sentindo o ar dentro do meu corpo, eu tô sentindo o meu corpo, a força da gravidade me puxando, eu toco nos meus braços, nas minhas pernas. Isso me traz um senso de presença, porque no aqui, nesse instante, nada tá acontecendo. Se a gente for ver aqui na nossa relação, aqui tá tudo bem. A gente tá assim com um monte de coisas na cabeça que a gente precisa resolver, ou coisas que aconteceram, que a gente fala, ai, será que devia ter acontecido? Não devia ter acontecido? Mas tudo isso é uma coisa que tá aqui dentro. Então trazer essa nossa consciência para o momento presente, aproveitando esse veículo que é o nosso corpo, às vezes ajuda a gente a trabalhar essa angústia do não saber com uma criança, com um bebê, aterrar. Até porque você só pode fazer alguma coisa sobre o aqui e agora, né? Sobre o passado já foi. Sobre o presente você ainda não chegou nele, né? O então futuro, você só pode exato. ter alguma atitude sobre o momento que você está vivendo agora, né? É isso mesmo. E, Kai, eu acho que é importante a gente falar para quem está ouvindo a gente, porque muitas vezes a gente fala, a gente pode escolher os nossos pensamentos, ou a gente pode mudar o que a gente está sentindo naquele momento. E muitas vezes algumas pessoas podem entender assim, de eu tô triste, eu tô angustiada, eu vou fingir que eu não tô, né? Assim, eu vou ressignificar. Perfeito. E não é isso que a gente está falando aqui, né? Você tem que ouvir esses sentimentos, respeitar-los, procurar formas de até entender por que eles estão chegando até você, mas deixar eles irem embora, né? Acho que é não ficar ali cultivando eles. É mais ou menos por aí? Excelente ponto, porque tem muita confusão mesmo. Então, inclusive com essa coisa da positividade, de estar sempre você tá tudo bem. Sempre feliz que a gente tá falando, né? É justamente o caminho contrário. Quando eu estou num estado de presença, eu acolho os meus incômodos. Eu acolho esses sentimentos. Porque normalmente a gente tenta afastar. Não, imagina, eu não posso estar mal, eu tenho que fazer tanta coisa aqui, eu tenho que estar sempre bem pro meu filho, igual o meu exemplo, né? Eu queria ali pelo menos mostrar que estava tudo bem.
Mas não, quando você chama o incômodo e fala, pode vir, mente, você que gosta de trabalhar tanto com isso, acolhe esse incômodo, escuta o que ele tem para te dizer. E é assim que ele vai perdendo a força. Porque quando você traz para a consciência, você consegue ver que aquilo muitas vezes é uma fantasia da sua mente. Porque é o que você falou, Tati. Por que a gente sofre? Ou porque a gente está remoendo coisas do passado, e o bom do passado é o quê? Ele já passou, já foi. Ou porque a gente está projetando um cenário que nem aconteceu, e ainda a gente tem a tendência de projetar o pior cenário. Então, nunca é pelo que é pelo que foi ou o que será. Quando a gente está na presença e acolhe tanto a nossa vulnerabilidade, essa coisa das nossas sombras, quanto esses sentimentos que são considerados negativos, eu gosto de falar que eles nem são negativos, porque eles simplesmente são, né? Eles são mais limitantes. Quando a gente acolhe, a gente vai desmistificando, é como se a gente acendesse a luz. Você está dentro de um quarto escuro e tem uma gravata na cadeira, você pode achar que aquilo ali é uma cobra. Quando você resolve pôr a atenção, pôr o foco, iluminar, fala, gente, era só uma gravata. E eu aqui quase chorando e correndo de medo, e não era nada. Então, é mais nesse sentido. Também a dimensão que de fato as coisas têm, que de fato tem. E é claro que na maternidade, acho que a gente tem casos e casos, né? Existem mulheres que passam por processos muito profundos. Com certeza. E aí, essas mulheres, elas precisam de um apoio de um profissional. Então também tem isso. Aqui, quando eu trago esses exemplos, mais para o dia a dia, de você se conectar consigo, com seus sentimentos, de voltar para a presença, acolher a vulnerabilidade. Isso é para mulheres que estão com altos e baixos, mas nada muito fora da curva. Que você sabe que é normal, eu ficar triste, eu ficar desesperada, eu estar feliz outro dia, super. Agora, se isso é um sentimento ou uma sensação que perdura dia após dia, isso é um sinal de que algo mais sério tem que ser cuidado. E aí eu acho que vale a gente trazer um profissional para apoiar essa mulher nessa jornada. Então tem casos e casos sempre, né? Para também não querer diminuir. Sim, claro. A importância de outros quadros, falou, né? Cada um na sua jornada. Exatamente. Né? E, Cá, na sua opinião, como é que a falta de autoconsciência pode afetar a experiência na maternidade? Eu acho que talvez, Tati, seja muito isso, da gente querer cumprir padrões, né? Seguir padrões que são colocados, e hoje com essa coisa das mídias sociais e tudo isso é muito forte, porque a gente vê... os tem quês que você falou, né? Os tem quês, e se compara, só que a gente não sabe como é a realidade do outro. E isso, de novo, por que eu falo, eu sempre volto para a questão dos pensamentos e dessa gestão, né, da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque tudo começa aqui. Se você for perceber, qualquer um de nós, quando a gente para avaliar, analisar os nossos pensamentos, a gente vai ver que eles são de 4 tipos. Ou eles são de comparação, então a gente está o tempo todo se comparando com outras pessoas, ou com o ideal imposto pela sociedade. E parece que na maternidade isso é ainda mais aflorado, muito né? mais. Quanto seu filho está dormindo, quanto ele está comendo, Exato. Quanto você conseguiu amamentar, como é que foi o seu parto. Parece que a gente está o tempo todo querendo entender como que o outro fez diferente, né? Exatamente. E a gente nunca sabe, na verdade, como é para o outro. A gente não conhece ninguém, né? A gente não sabe o que está passando na cabeça da outra pessoa, todos os fatores que ela está enfrentando. A gente sempre tem um recorte, uma fotografia que a gente vê de uma família doriana linda e feliz, e você fala, nossa, aqueles ali estão super bem. Depois você começa a ver os barracos acontecendo, mas é com todo mundo, é do ser humano. Então se a gente vê, ou a mente está comparando, ou a mente está criticando. Então a gente se autocritica o tempo todo, e a gente também critica todo mundo, principalmente os mais próximos, né? A gente tem essa tendência. O outro são os pensamentos de julgamento. Então eu acho que ao longo da nossa vida, Tati, a gente vai criando como se fosse um livro que eu falo que é o livro da vida, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. E isso vai sendo construído através das nossas experiências. Então a gente recebe educação dos nossos cuidadores, depois dos nossos professores na escola, daí a gente começa a frequentar uma roda de amigos e também começa a escrever esse livro de acordo com
o que é Essa certo ou bagagem, errado para essa bagagem, se a gente frequenta algum ambiente religioso, os programas que a gente assiste também influenciam nisso. Então a gente vai escrevendo esse livro. A nossa mente julga tudo de acordo com o nosso livro da vida. Então a gente nem questiona mais. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Na maternidade isso se aflora ainda mais. E interpretação. Então a mente traz interpretações e tira conclusões de tudo o que acontece. Um simples fato já gera uma série de conclusões pra gente sem a gente saber que aquilo é verdade. O problema é a gente se apegar a essas conclusões e acreditar, e já criar um filme na nossa cabeça como se aquilo fosse verdade. Porque se a gente para pensar, a gente fala, bom, aconteceu tal coisa, deixa eu investigar mais a fundo, deixa eu fazer novas perguntas para entender se aquilo faz sentido ou se não faz. Então é ter essa postura mais aberta e quase do aprendiz, né? Eu acho que para mães, né, isso é muito importante, porque a gente acha que a gente tem que saber as respostas, principalmente quando você vira mãe. Não, eu tenho que saber o que fazer, eu tenho que saber o que fazer. E não é assim, a gente não nasce mãe. Você mesmo trouxe esse ponto. Quando um filho nasce, você se transforma numa mãe. Mas aí eu começo a aprender a ser mãe de um recém-nascido. De repente meu filho começa a crescer, eu começo mudou a fase. Então agora, nunca fui mãe de uma criança, passou do recém-nascido para criança, agora eu vou aprender a ser mãe de uma criança. E é um tipo de complexidade que a gente nunca foi exposta em outro momento da vida, né? Seja no trabalho, seja no casamento, são dilemas, eles são questões mais profundas, né? Que a gente nunca foi questionado ao longo da vida. Então realmente você aprender ali a todo momento, né? É isso. Eu digo que agora, por exemplo, eu vou entrar numa fase, né, a Maria tá com 10, mas logo vem a fase da adolescência, eu não tenho ideia de como é ser mãe de uma adolescente. É outra coisa, né? É um outro mundo. Então, eu acho que tem a autoconsciência é isso, Tati, é você também se permitir estar nessa postura do aprendiz, porque quando a gente acha que tem que saber as respostas, é um peso muito grande. A gente não curte a jornada, porque você está o tempo inteiro se autoavaliando, ou às vezes até sendo avaliado por outras pessoas próximas, que, isso tá certo, você não sabe fazer, tá vendo? Falei que você não sabia. Ao invés da gente estar mais aberto nessa postura do não saber e curtir cada pedacinho da jornada. Um momento de cansaço, gente, hoje eu não consigo fazer nada, eu tô assim, sobrecarregada, alguém me ajuda, faz parte também dessa jornada, né? Então é você trazer a consciência pro seu processo e ter a tranquilidade de que cada dia é um dia. Porque até eu gosto muito do Dom Miguel Ruiz, né, dos 4 compromissos, e o quarto compromisso dele é faça sempre o seu melhor a cada dia. E eu gosto muito quando ele fala isso, porque não é que a gente não faz sempre o nosso melhor, mas a gente está sempre se cobrando e se culpando, porque a gente acha que poderia ter feito mais. E na verdade, se num dia eu como mãe tive uma ótima noite de sono, meu trabalho tá desenrolando tudo numa boa, eu tô bem com meu parceiro, a minha qualidade de entrega, de postura e de presença é uma. Se no dia seguinte minha filha não dormiu a noite inteira ou eu tive algum outro problema no trabalho, como é que eu posso me cobrar pro meu rendimento ser o mesmo do dia anterior? Então a gente tem que saber, faça sempre o seu melhor a cada dia. Dê o seu melhor no dia de hoje. Com a régua de hoje, né? Com a régua de hoje. E confia no processo. Então, acho que tem um pouco disso. Eu não sei se eu respondi muito, porque... Sim, super. E, Cá, agora eu queria te perguntar, quem está assistindo a gente falou, quero ser mais autoconsciente. A gente pode trazer algumas dicas práticas para as mamães que estão ouvindo a gente, de por onde é que elas podem começar? Com certeza. Eu acho que, assim, primeiro, essa coisa que eu estava falando, né, de cuidados com os corpos, eu acho muito importante. Então, começar vendo como que você está se alimentando. E o se alimentando não é só o alimento físico, é também muito importante, porque o alimento, ele impacta diretamente na nossa vitalidade. Na nossa energia. Na nossa energia, né? Exatamente. Então, se eu estou comendo alimentos mais naturais, tudo isso é muitíssimo importante. Mas que alimentos eu estou trazendo para minha mente também? O que eu estou consumindo diariamente?
Se eu tô ali no Instagram de umas super mães que são perfeitas e tal, será que isso realmente está me ajudando? Ou será que eu devia estar procurando outros conteúdos para consumir que me tragam mais esse olhar do ser humano, de coisas que eu posso fazer para estar mais nessa presença, para estar mais autoconsciente? Então, o primeiro olhar, né, a primeira camada seria isso, acho que dos alimentos para o corpo e para a mente, né? O que eu estou consumindo? Depois, a gente tem vários tipos de exercícios que podem nos ajudar nesses momentos em que a gente se sente muito tomado por alguma emoção. A respiração é um deles. Então, quando eu consigo ficar 2 minutos focando na minha respiração, e quando eu falo respiração é assim, eu só percebo o ar entrando pelas minhas narinas, descendo pela traqueia, é simplesmente perceber o caminho que o ar faz no meu corpo. Não precisa ser pelo nariz, pela boca, faça do seu jeito, mas com essa consciência. Você vai começar a ver que vão passar muitos pensamentos pela tua tela mental, que é natural, não dá para não ter pensamentos. Aí a minha dica é, só perceba que tipos de pensamento que eles são. Se eles são pensamentos que estão mais ligados ao seu passado, se eles são pensamentos que são uma projeção de um futuro que não aconteceu ainda, e registre isso, pode até anotar. Eu tinha um diário onde eu anotava tudo e era muito, muito bom para mim, mas quem quiser só perceba, porque às vezes a gente começa a notar uma repetição de padrões de pensamento também. E a gente pode ter essa consciência. Quando a gente traz a consciência, naturalmente a gente já faz outras conexões neurais e a gente muda o padrão. Porque às vezes a gente pensa que é um esforço tremendo para mudar um padrão, mas não é. Muitas vezes ele se repete porque a gente não tem consciência. Então a gente acha que, não é minha personalidade. Eu sou assim, sempre fui assim, mas não. A gente pode experimentar mudar. E a gente vê que muda a qualidade da nossa emoção quando a gente muda. E aí, mudando a emoção, muda a ação, que é o caso da penseia, né? Quando a gente vai destravando esse fluxo entre o que a gente pensa e o que a gente sente, tirando os bloqueios, os traumas que a gente traz. Os julgamentos, né? Porque os julgamentos. A gente às vezes senta ali na cadeira e começa a observar os pensamentos na cadeira julgadora, né? De julgando ali o pensamento. Eu não deveria estar pensando isso, eu não deveria estar pensando aquilo. E você não tá nesse lugar ali, né? Você tá no lugar de observar só o que tá passando, né? Exatamente, Tati. Quando você tá nisso, você tem um fluxo que te impulsiona cada vez mais próximo daquilo que você quer ser, cada vez mais próximo dos seus objetivos, do seu propósito. Então, eu gosto até de trazer uma analogia que também é um ponto de cuidado e talvez uma dica prática, né? Todo sintoma, ele é como se fosse um presente na nossa vida. Tanto o sintoma emocional como um sintoma físico, ele é quase como uma luz que se acende no painel do carro. Então eu tô lá dirigindo o meu carro, de repente acende uma luz. O que eu vou fazer? Eu paro lá no mecânico, na pessoa que vai me ajudar, e eu não falo simplesmente pra ele, acende essa luz, apaga pelo amor de Deus isso aí, tipo, tira esse amarelo ou esse vermelho. Eu falo o quê? Você me ajuda a descobrir qual que é a causa dessa luz que acendeu no painel? E aí a gente vai investigar e vai resolver a causa raiz daquilo. A gente vive num tempo, numa cultura que assim, quero acabar com os meus sintomas o quanto antes porque eles estão me atrapalhando. Uhum. Tipo, gente, eu tô nesse jeito meio depressivo, não quero, me dá um remédio. Ou eu tô direto com dor de cabeça, mas eu não quero sentir mais isso porque isso não tá me deixando trabalhar, então eu quero uma pílula para acabar com a causa, né? Não é com a consequência, não é com a causa. Eu quero uma pílula para acabar com o meu sintoma. Mas qual que é a causa? E todo sintoma tem uma causa. Então, quando eu começo a ficar mais atenta a que emoções que eu tô sentindo, aprendo a reconhecer isso, naturalmente eu vou trazendo essa consciência para a causa raiz. Isso vai me ajudando tanto a lidar com os meus sintomas físicos como emocionais e a perceber onde que estão meus botões. Nossa, toda vez que alguém me fala tal coisa, eu chego em casa e tô com dor de cabeça. Por que será que aquilo pega tanto em mim? Por que será que eu trago aquilo tanto para o pessoal? E quando a gente investiga, podem ter crenças ali ligadas à infância, podem ter uma série de coisas. E até nos cursos da Penseia, o nosso objetivo é ajudar as pessoas a identificarem
onde está essa causa raiz, né? Para elas desbloquearem esse fluxo e poderem estar cada vez mais próximas da essência delas, né? Às vezes eu falo do potencial, mas não é que é potencial de ter que ser o máximo o tempo todo, não. É da sua força, da sua fonte de força, né, interna. Então acho que essas são algumas dicas. É cuidar do corpo físico, do corpo emocional, é poder se observar. Se você tá com algum sintoma, peraí, deixa eu entender de onde vem aquele sintoma, deixa eu investigar e não simplesmente tentar solucionar a consequência, mas ir na causa daquilo. E é um processo de aprendizado. Às vezes a gente precisa de alguém, de novo, para nos ajudar a identificar isso, porque sozinho às vezes é difícil mesmo. Então sempre também poder contar com uma rede de apoio, sejam profissionais da área médica ou então com pessoas próximas que possam te apoiar nesse processo, eu acho que isso é essencial também. Às vezes ouvir, né, desabafar. Então assim, a gente brinca que terapia devia fazer parte do enxoval do bebê, do enxoval da mãe, justamente para que você possa trabalhar todos esses sentimentos, esses pensamentos, essas crises existenciais que são naturais da maternidade, né, dessa sua nova versão. Mas eu também acho legal a gente falar que é um hábito, né? É um processo isso, porque muitas vezes, né, eu já medito também há alguns anos, sei que você também, e algumas pessoas chegam e falam assim, eu não consigo, não é pra mim. Eu sento ali, fica vindo 1000 pensamentos na minha cabeça, mas é assim pra todo mundo, né? É assim pra mim, é assim pra você. É um hábito, né? O pensamento vem, você olha, né? Você assiste ele ali, e quando você percebe, você volta ali pro momento que você tá, pra sua meditação, pra sua respiração, vem outro e você volta. E você vai nesse exercício, né? De vai e volta, até que uma hora as coisas vão ficando um pouco mais automáticas. E mesmo assim, até hoje, tem dias que eu sento e o negócio não vai. E tudo bem, talvez eu não esteja ali num dia, eu esteja com a cabeça mais agitada, às vezes vou parar, vou só respirar, vou tentar voltar pro centro. É a gente se percebendo também ao longo desse caminho, né? Muito bom que você trouxe isso, Tati. Eu acho que porque às vezes a gente começa a se colocar uma série de demandas. Então eu começo a trazer consciência, eu falo, nossa, eu tenho que mudar minha alimentação, tenho que parar de comer doce, tenho que começar a fazer exercício físico, tenho que meditar. Tá, a primeira semana, nossa, legal. Depois não tem como você sustentar esse processo. Então uma dica também é, escolhe um lugar para você começar. E a questão da meditação, da respiração, não precisa ser parado também. Tem gente que gosta de caminhar, vai caminhar até empurrando o bebê. Pode ser uma meditação, é só você estar em contato com você e consciente daquilo que está passando pela sua mente. Isso é meditar para mim. Porque eu ter essa consciência. No piloto automático, né? Exato. Não tá percebendo, e você tá se percebendo. E aí você fica preso naquela confusão. Então, qualquer um, tem gente que se você corre, se você toca um instrumento, se você gosta de dançar, para mim tudo isso é meditação. Porque é num momento que você tá ali com você, no momento presente e consciente daquilo que tá passando por você. Isso é perfeito já. E Ká, na sua opinião, quais que são as principais crenças limitantes que a gente traz para a maternidade? Como é que as mamães podem ser mais autoconfiantes nos seus processos? É uma pergunta pergunta de milhões, assim, né? Também, eu acho que cada mulher traz consigo algumas crenças sobre isso. Por quê? Porque isso tem muito a ver com o que a gente passou, tanto na gestação da nossa mãe, quanto na primeira infância. E depois que a gente tem filho, a gente percebe que esses medos, essa insegurança que a mulher sente quando está gestando, ela é muito comum e muito natural. Mas isso, de certa forma, está muito ligado com o bebê. Então, o bebê sente tudo aquilo. Então, a crença, quando ela é formada, não é que a sua mãe foi uma carrasca, entendeu? Então, agora você acha que você não é suficiente. Não é, porque tem a ver como aquela criança interpretou um determinado estímulo. Então, o que eu digo é, normalmente, as crenças limitantes, ela começa com eu não sei, eu não consigo, eu não sou bom. Então, cada um tem que olhar para si e falar, nossa, o que eu costumo pensar sobre mim? Que eu não sou boa o suficiente, às vezes eu sou uma farsa, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. E aí, ir investigando a raiz disso. Por que será que eu penso isso?
Porque o próprio Dom Miguel Ruiz dos Quatro Compromissos, no livro dele, ele traz alguns exemplos muito interessantes e ele fala que mesmo nas famílias mais saudáveis, a gente acaba passando crenças para os nossos filhos porque é a forma como eles interpretaram aquele estímulo. Então ele conta de um caso de uma mãe que era super presente, amorosa, estava ali com a filha sempre, trabalhava fora. E um dia ela chega super cansada do trabalho. Ela teve um dia desgastante, chega em casa, ainda tem que fazer o jantar da filha, arrumar a casa e a filhinha tá lá, feliz da vida cantarolando. A menininha devia ter uns 7 anos, 6, 7 anos, amava cantar. E tava cantando e a mãe começou a ficar irritada, tendo que fazer as coisas. Uma hora ela olha pra menininha e fala: pelo amor de Deus, você pode ficar quieta? Eu não aguento mais ouvir sua voz. Num exemplo desses, pode não acontecer absolutamente nada, a menininha pode ficar quieta, virar as costas e brincar, ou ela pode internalizar algo do tipo: a minha voz não é boa, eu não devo me comunicar assim. E ela pode deixar de repente ser uma cantora ou trabalhar com comunicação sem saber que lá atrás ela cristalizou uma crença por conta desse estímulo. Então tem coisas que a gente não faz ou deixa de fazer por achar que a gente não dá conta. E quando a gente investiga, a gente vê que tem uma crença atrás disso. Mas eu acho, Tati, que é um processo muito individual. No geral, a gente tem essas crenças também de tipo, não sou mesmo suficiente, não sou boa o suficiente, principalmente na maternidade, né? Não vou dar conta. Mas cada um pode ter ainda uma crença mais profunda, né? Que vale a pena ir fazendo esse processo para chegar nela e até pensar: bom, tudo bem, essa crença um dia na minha vida pode ter feito sentido, hoje não mais. Então, para que eu vou levar ela adiante comigo? E aí, de novo, você traz consciência. Quando você traz consciência, naturalmente aquilo já vai se transformar. Porque antes você fazia no piloto automático, sem nem identificar o porquê. Quando você tem consciência do porquê, você tem a possibilidade e a chance de fazer diferente. Opa, calma aí, por que eu tô falando isso? Claro que eu consigo. Posso precisar de ajuda. Mas tudo bem, eu vou lá e faço com ajuda. Então eu acho que tem essa diferença de mulher para mulher de acordo também com a história de cada um de nós, né? Da nossa família. Hoje a epigenética também traz uma coisa de que a gente está muito interconectado, né? Tanto com os contextos onde a gente faz parte, quanto com a nossa linha genealógica. Então tem coisas que a gente traz para a nossa vida que não são nem nossas. São das nossas mães ou são das nossas avós. O óvulo que deu origem a você já estava na sua mãe, na barriga da sua avó. Sim, sim, veio lá da minha avó. Da sua avó. Então, se você for pensar, Tati, você sentiu inclusive coisas que a sua avó sentiu na gestação dela. Então, é uma complexidade muito grande, né? E aí a gente conseguir distinguir: ok, isso não é meu, isso é da minha mãe. Legal, isso é da minha avó, mas eu não preciso seguir assim, também é uma libertação, que de novo acontece quando você põe consciência. E eu acho que a gente também começar a se questionar sobre algumas verdades que a gente assume pra gente, né? Eu vou trazer aqui um caso meu, a vida inteira foi: a Tati é uma pessoa atrapalhada, a Tati é uma pessoa desastrada. E no começo você fala: engraçado, divertido, acontecem N situações e tal. E em dado momento eu falei: mas calma aí, será que eu sou mesmo? Ou será que eu só assumi esse papel a vida toda, né? E aí talvez muitas coisas eu tenha deixado de fazer, porque antes de fazer eu já falava: não, acho que isso não é pra mim. Então assim, eu nunca quis fazer, por exemplo, uma viagem de esqui, porque eu sempre fui uma pessoa atrapalhada. Eu falei: eu posso me machucar, né? Então assim, vai deixando de fazer algumas coisas na vida. E esse ano meu marido falou: vamos esquiar? Aí eu falei: será? Mas eu falei: não, vamos, deixa eu testar antes, né, de dizer que eu não sou capaz, de que eu não consigo, porque eu assumi esse papel. Então eu acho que a gente também é um pouco mais crítico com algumas coisas que a gente vai internalizando a vida toda, e quando a gente para pra pensar, você fala: não, eu acho que eu não sou, não, eu acho que eu posso ser diferente a partir de agora, né? É maravilhoso esse seu exemplo, porque é isso, é uma crença que daí você acaba acreditando
E é impressionante, se você acredita, você acaba sendo aquilo. Exato. Você traz pra você. Então, esse seu exemplo é perfeito, Tati, é bem por aí. Então vamos esquiar, depois eu vou pra você. Quero saber depois como foi, maravilhosa. E cá, agora eu queria saber como é que as crenças limitantes e a comparação podem afetar a saúde mental das mães. Eu acho que é muito isso, né? A gente viver aqui, ó, na nossa mente, a gente vive num mundo de ilusão. Porque não é o que está acontecendo de fato. A realidade, ela é o que é. Então tem coisas que não são muito fáceis de lidar, mas se a gente encara aquilo como a realidade, a gente acha estratégias para lidar com aquela realidade como ela se apresenta. Eu acho que muitas vezes a gente fica preso em algo que deveria ser e não é. Então a gente sofre muito, Tati, com isso. A gente sofre porque alguém não fez o que a gente queria que tivesse feito, ou porque alguém fez o que a gente não gostaria que tivesse feito pra gente, porque a realidade é assim, devia ser assado, porque tá chovendo, hoje não podia chover, devia estar sol. Isso cria muito sofrimento. Então, se a gente começa primeiro, isso é um dado da realidade? Ok, não posso mudar isso? Então, o que eu faço diante dessa realidade? Eu queria sair, mas tá chovendo? Então tá, vou ver um filme, vou chamar uns amigos. Achar estratégias versus brigar com essa realidade, porque isso causa muito sofrimento. E a mesma coisa com a criança, com o bebê. Porque o meu filho não dorme a noite inteira, Ok, seu filho acorda. A realidade tá posta, né? Tá posta. Não é que você tem que ser a superwoman e dar conta de tudo, mas o que eu posso fazer, dado essa realidade, versus ficar assim, mas a filha da fulana, ela dorme a noite inteira, mas é comigo, é comigo. Não é, é simplesmente uma realidade. Às vezes aquilo tem um prazo de validade, na maioria das vezes, porque tudo é impermanente, tudo muda o tempo todo. Então, ok. Nesse mês eu vou lidar com meu filho que está acordando 3 vezes à noite. Vou achar uma estratégia, vou achar apoio para lidar com essa situação. Porque senão fica uma comparação ilusória de novo. Porque pode ter um outro bebê que dorme a noite inteira, mas tem dificuldade de mamar, que tem outras questões e a gente não sabe. A maternidade de ninguém é perfeita, né? Ninguém. E eu vou trazer uma coisa nisso que você acabou de falar. Isso é libertador. Nossa. Você partir do princípio das coisas serem, né, são o que elas são, goste você ou não, te traz uma outra perspectiva. Foi exatamente isso que você falou, né? Você lida com as coisas de uma outra forma, porque bom e ruim é uma dualidade, né? Que a gente coloca em cada uma das situações. Mas elas são aquilo que elas são, simplesmente assim. E quando a gente entende isso, a gente acha que tira um peso, né? Porque você passa a viver o presente, né? Assim, não é o que eu gostaria que fosse ou o que já foi um dia. É o que eu tenho hoje, como é que eu posso trabalhar com o que eu tenho hoje da melhor forma possível, né? Perfeito, é isso mesmo. Isso liberta muito, Tati. Eu também acho. Isso é um aprendizado e é um treino também. E Ká, acho que você já trouxe um pouquinho aqui no começo da nossa conversa, mas eu queria reforçar esse ponto. Quais são os sinais de alerta que uma mãe precisa ter de quando ela precisa procurar um profissional, quando ela tem que olhar com mais cuidado para ela, porque isso já não está ali dentro de um padrão legal em termos de saúde mental? Eu acho que tem alguns sinais que são muito ligados, por exemplo, a uma depressão mais profunda. Então, se aquela mãe está todos os dias muito triste, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de sair de perto do bebê, ou tem muito medo de fazer qualquer coisa, não desgruda do bebê. Por exemplo, eu preciso tomar banho, não vou sair daqui, não vou sair para nada. Tudo isso são sinais, ou ao mesmo tempo, estou muito ansiosa, posso ter uma crise de pânico, achar que eu não vou dar conta, e aquela sensação quase de impotência perante a vida, né, não ser uma coisa pontual, mas ser uma coisa que se repete ao longo dos dias. Então, se é um evento esporádico, ok, porque às vezes a gente tem isso mesmo, mas se eu vejo que todo dia eu tô nessa tristeza, ou todo dia eu tô nessa ansiedade, eu posso acender um sinalzinho de alerta e falar, opa, aqui deve ter uma luz se acendendo no painel. Eu vou investigar. Pode não ser? Pode. Mas se eu chamar alguém para me ajudar a identificar a causa, talvez seja também libertador. Porque às vezes eu tenho outros recursos para lidar com aquilo, que me deixem mais tranquila internamente, me deixem mais em paz e que eu possa estar mais em contato comigo, com meu filho,
Mas eu acho que isso depende muito, Tati, de pessoa para pessoa. A gente normalmente entende um pouco esses nossos fluxos de altos e baixos. Se aquilo começa a estar muito diferente, sabe? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu sou uma pessoa que sou super regrada, tenho uma alimentação super saudável, de repente eu só quero comer porcaria. Calma aí, tipo, esse não é o meu padrão, né? Ou eu quero comprar tudo que eu vejo na internet. Poxa, mas de repente, uma coisa é eu gostar de fazer umas compras, mas de repente, quando eu mudo muito radicalmente um padrão de comportamento, ali pra mim tem um ponto de atenção. E também observar o corpo físico, né? As dores no corpo, na cabeça, o que aquilo também tá querendo te chamar, pra quê? Então, acho que mais ou menos, assim, dando, né, um panorama bem geral, acho que pode ser um caminho. Pode ser por aí. Agora eu queria falar um pouquinho da Camila mãe, que a gente falou aqui também um pouquinho, né, do quanto a Maria ela é uma criança sensível. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência. Como é que você tem procurado ensinar a Maria a lidar com os sentimentos dela? Essa é muito legal. Na verdade, eu acho que ela tem me ensinado mais a lidar com os meus sentimentos do que eu ensinando a Maria. Porque desde o começo eu percebi o seguinte, eu falei, gente, eu realmente não sei nada. E o meu maior cuidado é não deseducar a Maria, não tirar ela dessa conexão com a essência dela. Porque ela já nasceu assim, ela tem tantas qualidades. E o que acontece é que a gente, para viver nessa sociedade, tem quase que domesticar os nossos filhos, né? Porque você pensa, tem coisas que pode fazer, tem coisas que não pode, ok. Mas qual que é o limite disso? Para que ela não perca, para que ela não ache que o certo é só o que eu fiz, o que eu faço, como eu sou. E de novo, ela é bem diferente de mim, Tati. Então, primeiro, o meu maior cuidado era assim, como eu não deseduco a Maria e em que ambientes, até escolares, eu posso colocá-la desde pequena para ela ir se desenvolvendo mais de acordo com a individualidade dela, não querer ser igual a todo mundo, não ter um determinado padrão, né, numa comunidade escolar. Então aí começou uma busca minha muito grande. Então o primeiro passo foi assim, né, com 2 anos eu tinha que voltar também a trabalhar, eu já trabalhava meio período, mas tinha que voltar full time, e pensei assim, onde que a Maria vai ficar? Aí foi uma busca, foi quando eu encontrei a Casa Redonda da PEL. A PEL faleceu agora em 2021, uma perda enorme, porque ela foi uma mestra para mim. Era uma baiana que criou a Casa Redonda, que era basicamente um espaço na natureza, na Granja Viana, ainda existe a Casa Redonda, e as crianças, era de 2 a 7, depois ficou de 2 a 6 anos com a mudança aí nos trâmites das escolas, mas as crianças elas ficavam soltas na escola, com essas idades interagindo, de 2 a 6 anos, e educadores no pátio, ali. E cada criança tinha uma inclinação, então tinham crianças que iam ficar dentro de um espaço fazendo atividades de desenho, de pintura, atividades, enfim, mais artísticas e mais intelectuais, de leitura. Outras queriam ficar subindo nas árvores, outras queriam ficar jogando, brincando com bola, ou com a boneca, ou na caixa de areia. Então, as crianças naturalmente têm um impulso, têm uma individualidade que ela precisa de limites, óbvio, ela precisa aprender aquelas regras para convivência e tudo, mas ela também pode seguir o seu próprio flow. Isso eu acho muito importante. Seu instinto ali, né? O seu instinto. E ir lapidando. E as crianças, eu percebia que elas se resolviam muito melhor entre elas do que com um adulto. Então, dava uma confusão, alguma criança chorando, o mais velho ali resolvia em 5 minutos. Às vezes a gente, como educador, quer ir lá e começa a intelectualizar, não é aquilo que a criança estava precisando. Então eu aprendi muito com a PEL e com a Casa Redonda a observar o fluxo e deixar a criança mais livre e deixar também ela se resolver com os colegas da idade, os coleguinhas mais velhos.
e não querer também dar resposta para tudo, porque às vezes tem muito desse instinto dos pais também, né? Tem. A gente vê muitas vezes até de entretenimento, né? O pai ali se sentindo responsável por entreter o filho 24 horas por dia. Eu vai num restaurante, eu preciso levar coisas para o meu filho se entreter. Às vezes a gente precisa permitir essa imaginação, esse ócio da criança também, né? Nossa, Tati, esse ponto eu acho tão relevante, porque às vezes a gente vai ter um filho que quer montar quase que um parque de diversões, ou com, sei lá, pode ser Montessori, pode ser em outras linhas, da antroposofia, tem linhas muito legais, mas você quer tentar deixar aquele ambiente totalmente protegido e criado. E na verdade, ele quer pegar o lápis e 2 pazinhas e criar o avião do nada, sem nenhum brinquedo por perto. Então isso eu aprendi muito, observando essas crianças brincarem, e como o brincar é uma coisa importante. O brincar é uma expressão do corpo e da alma daquela criança. Ela cria estratégias para lidar aquilo, para criar aquele cenário, né, depois para arrumar aquilo que ela fez. Então, ter a tranquilidade também, porque a gente como pais, chega uma hora que você quer aquela casa arrumada, então não gente, vamos desarrumar aqui, você começa a colocar a sua ansiedade em cima de algo que a criança ainda está processando. Isso eu falo porque eu tendo a ser mais impaciente, então chega uma hora que tá bom, agora deu, tem a hora, tem a rotina, calma. Porque pode ter a rotina, isso é importante, mas às vezes esperar a criança terminar aquilo que ela começou, dar tempo para ela, e o tempo da criança é diferente do nosso. Sim. Então, por isso que eu acho que às vezes eles nos educam até mais, porque olha, eu tô percebendo a minha impaciência aqui, por que eu não tô dando mais 15 minutos para essa brincadeira acabar? Então, eu acho que a Maria foi me ensinando muito isso. E uma outra coisa, Tati, que eu percebi, né, que toda vez que eu colocava para ela as minhas vulnerabilidades ou a minha dificuldade de uma forma clara, ela entendia muito mais. Então, sei lá, quando ela tinha uns 6, 7 anos, começou aquela coisa, mãe, posso ver o filminho no celular? E eu sempre recebi muitas amiguinhas dela na minha casa, porque ela, por ser filha única, né, agora ela tem uma irmã por parte de pai, mas como eu era filha única, morava só comigo, eu sempre tinha amigas e crianças na minha casa brincando. Mãe, empresta o celular? Não vou emprestar. Aí vinha a amiguinha, empresta o celular? Não vou emprestar. E ficava naquilo, não vou dar. Aí um dia eu falei, quer saber? Eu falei, Má, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo não, você entende que é não? Porque eu tenho muita dificuldade de falar não. Então pra mim é difícil ficar repetindo não pra você. Daí passou um tempo, e eu sentada ali na sala vendo ela conversar com a amiguinha. E a amiguinha, pede o celular pra sua mãe. Maria lá, Valen, eu não vou pedir, sabe por quê? Minha mãe tem muita dificuldade de falar não. E ela já falou que não vai. Então ela vai ficar chateada. Então assim, eu poderia nunca ter falado isso pra ela. Sim. E eu não sei porquê, eu acho que foi num momento meu até mais de desespero, assim, que eu falei, olha, filha, não consigo falar não, para de me pedir. Mas expliquei com muita amorosidade na hora, entendeu? Então, às vezes, quanto mais transparente a gente consegue ser, honrando também as nossas dificuldades, né? A criança, ela acolhe isso também. Entende, ela né? entende. Muitas vezes a gente fala, não vou explicar porque a criança não vai entender. A criança entende muito mais do que a gente imagina, né? Muito, Tati, muito. Então, todas essas coisas eu fui aprendendo por ela trazer a sensibilidade dela também. Então, desde o lugar onde ela vai estudar, na minha casa também, acolher, né, as emoções e ajudar a Maria a identificar as emoções que ela está sentindo, porque a gente não é alfabetizado emocionalmente. Não. É tudo muito aqui no mental, né? Então a minha preocupação era essa. Eu falo, eu quero que ela entenda melhor os processos emocionais dela, ache ferramentas internas para lidar com isso e saiba, claro, que eu tô aqui também para acolher. Então foi um pouco a jornada nessa direção. E até acho que por isso que até hoje eu trabalho com essa questão da alfabetização emocional, trazendo todos esses conhecimentos para a Pensea, porque eu sinto que nas escolas e mesmo nas universidades a gente ainda foca em competências muito técnicas, mas faltam competências mais humanas. E se a gente tem essa consciência, a gente tem ferramentas para lidar com as adversidades e com os desafios de uma forma muito mais consciente.
Cá, eu acho que você falou um pouquinho disso agora, mas como é que a gente pode não projetar os nossos anseios e as nossas expectativas nos nossos filhos? É possível a gente identificar e separar isso dentro desse processo? Eu acho que isso é muito desafiador. Eu acho possível, mas de novo, uma autoobservação constante, Tati. Porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor para eles. Mas se a gente for pensar o quanto as coisas estão mudando numa velocidade radical, a gente não tem ideia de como vai ser o futuro, de como vai ser daqui tipo 10, 15 anos. Então como é que eu vou tentar impor alguma coisa para essa criança se eu nem sei o que vai ser melhor para ela amanhã? Né? E eu acho que hoje eu penso muito mais assim, o que eu quero para Maria? Eu quero que ela seja feliz. Né? Então, é questionar um pouco o para quê das nossas decisões para os nossos filhos. Porque daí chega no momento, vai prestar o vestibular. Não, só pode entrar se for, vai ter que ser médica, entendeu? Porque médico, nanana. Mas por que eu quero que ela seja médica? No fim, o para quê, eu tô pensando que é porque assim ela vai ser feliz, porque assim ela vai ganhar dinheiro, porque assim ela vai ter, enfim. Então, eu tenderia a tentar fazer esse exercício de sempre no último para quê. Para que a gente está querendo que essa criança faça uma aula, faça uma escolha ou outra? E tenta identificar esse para quê. E aí, com o tempo, você vai percebendo as inclinações que o seu filho tem. A Maria, ela é uma criança muito das artes. Ela é uma criança sensível das artes, gosta do teatro, gosta da música, gosta das artes em si. Se eu coloco ela numa escola muito conteudista, que eu acho que vai preparar, né, para o futuro, eu vou talvez criar uma série de bloqueios para aquilo que é algo natural para ela e que em áreas que ela pode ser muito boa, e vou focar numa coisa que está na minha cabeça, porque na minha época ou para mim foi bom. Então eu acho que são questionamentos frequentes que a gente tem que se fazer. O para quê é o mais importante. Então sempre ir para esse lugar e tentar experimentar, porque eu acho que a criança, ela é sempre um termômetro. Então essa questão, por exemplo, da escola, como seu filho volta da escola que ele tá? Se ele volta feliz, energizado, tem criança que nem quer ir embora, é um ótimo sinal. Agora, se ele volta sempre meio cabisbaixo, chateado, é investigar, será que ele tá no lugar certo? Será que eu fiz a escolha certa? Ouvir, perguntar para a criança também, para deixar ela falar pra gente, porque a gente escuta pouco, né? A gente quer mais falar, sim, porque de novo a gente tá nesse lugar do tenho que saber. Então, olha, deixa eu te explicar, Maria, como funciona, mas como é hoje para você, filha? O que você tá sentindo? Então, chega da escola, geralmente a gente pergunta, né? E aí, filha, foi legal? O que foi legal? Eu sempre pergunto, o que não foi tão legal hoje? Para ver se ela traz alguma coisa também que seja relevante, porque senão fica meio superficial, sabe? Não aprofunda naquilo que precisa. Então eu acho que é um pouco essa forma como eu vim encontrando. Claro que acertos e erros, né, Tati? Porque tem coisas que a gente ainda tem internalizado que são melhores. Sim, sim. Então a gente tenta. E sempre com a melhor das intenções, né? Sempre tentando fazer o melhor que você pode. Exato. E também sendo, assim, não deu certo? Não tem problema. Eu vou refazer essa rota. Então, legal, filha. Quantas vezes eu já não pedi desculpas pra Maria, também de algo que eu fiz. Legal, né? Falei, filha, desculpa, eu falei com você de um jeito que eu achei muito ruim, porque na hora eu fiquei preocupada e fiz isso. Desculpa, ela, não, mamãe, tá bom, não precisa. Então, a criança saber que você também erra, eu acho bem importante, porque senão você fica num lugar de perfeição, que também não é nada saudável, né? E a criança também precisa justamente, né, tirar você desse ideal e entender que faz parte a vulnerabilidade, para que ela respeite a vulnerabilidade dela, né? É isso. Cá, o nosso papo tá uma delícia, acho que a gente podia ficar aqui horas conversando muito, sobre Tati, esse tema. Muito. Mas antes da gente fechar, eu queria que você eu sempre faço para os nossos convidados a pergunta relacionada ao nosso nome do nosso podcast, Mãe Também Pode. Para você, depois de ser mãe da Maria, o que mãe também pode? Nossa, essa pergunta é muito boa. Eu acho que um monte de coisas, mas eu traria aqui que mãe também pode não saber. E eu acho que quando a gente se coloca nessa postura de não saber
e de poder aprender com o nosso filho, com as pessoas que aparecem nas nossas vidas, com as situações, a gente consegue curtir mais a jornada, curtir mais a caminhada. Quando a gente se impõe muito, eu preciso saber a resposta, fica tudo muito pesado. Então, acho que um convite é para todas nós, mães, ficarmos tranquilas também com o não saber e buscar ajuda, né, sempre que necessário. Então, acho que esse é um ponto. E o outro é que a mãe também pode ser todas as versões dela mesma, porque a gente nunca é uma coisa só, a gente sempre tem várias facetas. E um dia eu posso querer ser de um jeito, no outro dia eu posso querer mudar e tá tudo certo. A gente tem essa liberdade de escolha também. A gente acredita muito nisso aqui. E você falou agora, Ká, de buscar ajuda, né? Acho que a nossa audiência ouviu muitos insights aqui, foi um papo muito especial, mas a Penseia também pode ser esse caminho, né? De buscar essa ajuda, de buscar esse autoconhecimento, né? Hoje vocês são um hub de autoconsciência, então conta pra gente um pouquinho de como é que as mamães também podem buscar essa ajuda através de vocês. Claro, vai ser um prazer. A gente vai começar a divulgar agora mais no nosso Instagram e no nosso LinkedIn. O Instagram é @pensea.co. A gente vai fazer algumas imersões, alguns cursos, vamos ter desde os presenciais até os online também, e a gente vai focar bastante nessa questão das relações, porque é um pilar, né? A gente fala que primeiro a gente tem que se autoconhecer, ter essa autoconsciência para aprender a lidar melhor com os nossos gatilhos emocionais, com os nossos botões, com os nossos bloqueios e traumas. Então, primeiro eu olho para mim e vejo onde que tá pegando, o que eu preciso fazer para desbloquear isso, para ter uma vida com mais bem-estar, com mais saúde, com mais propósito. Mas também, a partir do momento que eu trabalho a mim mesmo, eu consigo me relacionar muito melhor com as outras pessoas. E aí eu tô falando de várias outras pessoas. Eu posso me relacionar melhor com o meu cônjuge, que essa também é uma questão bem desafiadora na maternidade, Tati. Eu consigo me relacionar melhor com as pessoas com quem eu trabalho, eu consigo me relacionar melhor com meus filhos. Então, esse pilar do relacionamento é um pilar que a gente está desenvolvendo bastante. E a Pensea é um espaço para a gente experimentar, então não é nada muito conceitual, a gente tem várias práticas, várias técnicas onde a gente mistura muito a física quântica com a neurociência, com as 7 leis biológicas, então a gente faz um apanhado, a partir desse apanhado de técnicas a gente criou um protocolo muito prático e fácil de levar para o dia a dia. A gente até brinca que a Pensea nasceu porque quando a cegonha deixou o bebê, ela esqueceu de deixar o manual de funcionamento. Então a gente passa uma vida tentando descobrir como a gente funciona. E aí a gente consegue trazer de uma forma mais prática esse manual para que as pessoas tenham ferramentas para lidar com esses momentos mais desafiadores. Então, basicamente é isso, mas eu também vou te avisando, viu, Tati? Porque eu quero você. Sim, por favor, eu já estava ouvindo você falar, já pensando onde é que eu me inscrevo. E com certeza eu quero ser aluna de vocês. Acho que vai ser um prazer. São habilidades que eu acho que a gente não só usa na maternidade, mas para a vida, né? Para todas as nossas relações. Eu acho que como a gente vai encarando também os desafios com mais leveza quando a gente permite esse fluxo, né? Do pensar, sentir, agir, fluir, né? É exatamente isso. Então, Ká, muito obrigada pela sua presença. Foi uma delícia ter você aqui, trazendo tantos insights para as nossas mamães, para a nossa audiência. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Espero estar em outros papos com você, Tati. Obrigada, viu? Sim, vai ser um prazer. Esse foi mais um episódio do Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.